Santos e Amazonas se enfrentam neste sábado na Vila Belmiro, às 4 horas da tarde, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o técnico Fábio Carille pode promover 5 mudanças na equipe titular. Exatamente, vamos falar essas possíveis mudanças e trazer também a lista de relacionados. E claro, já peço o seu palpite aqui embaixo de quanto você acha que vai ser Santos e Amazonas. Está confiante? Porque dependendo do resultado do Santos e também do Novo Horizontino, o Peixe pode voltar à liderança da Série B. Vamos trazer aqui também os detalhes desta 23ª rodada. E lembrando e convidando vocês que a partir das 3 horas da tarde estaremos aqui iniciando a nossa transmissão no meu canal no YouTube com parceria com o De Olho no Peixe para Santos e Amazonas. Então, 3 horas da tarde, já sintoniza aqui para acompanhar tudo dessa partida do Campeonato Brasileiro. Fechou? Bom, vamos começar com a classificação do Campeonato Brasileiro. Hoje o líder é o Novo Horizontino com 40 pontos. O Santos está na segunda colocação com 38 conquistados. O Mirassol na terceira colocação também com 38 pontos, mas tem 11 vitórias, tal como o Santos. Ou seja, vai decidir pelo critério de saldo de gols, que o Santos tem mais que a equipe do Mirassol. Tá? Então, numa questão de desempate, o Santos poderia assumir a liderança caso o Novo Horizontino perca e o Mirassol e o Santos acabem vencendo seus confrontos. Tá? Vila Nova com 36 pontos, fecha ali o G4. Na sequência temos o América com 35 pontos, Avaí 34, Goiás 32, Ceará também 32, Sport com 2 jogos a menos também 32, e aí temos o Amazonas, que é o nosso adversário, com 30 pontos conquistados. Lembrando que o Santos foi derrotado no primeiro turno para o Amazonas, né? Então, um adversário aí que já conseguiu vencer o Peixe, então todo cuidado é pouco, né? Tem que respeitar, lógico, a equipe do Amazonas, mas acredito que pela situação do Santos, que não consegue vencer alguns jogos na própria Vila Belmiro, né? Porque teve o empate com o Sport, teve a derrota para o Avaí, não pode tropeçar novamente na Vila Belmiro. Tem que vencer. E também tem, né, na última rodada, fora de casa, o Santos empatando com o Guarani. Só para a gente trazer aqui quem do G4 vai enfrentar quem, então o Novo Horizontino tem um jogo complicado, né? Joga fora contra a equipe do Ceará na segunda-feira. A equipe do Mirassol vai enfrentar o Paysandu fora de casa também. Então, os dois concorrentes próximos ali do Santos jogando fora de casa. E temos o Vila Nova que vai enfrentar o América. Então, o quarto e o quinto colocado se enfrentando. Novamente, pode ser que o Santos tenha uma rodada que contribua, né? Alguns adversários ali tropeçando, quem sabe um empate, né, entre Vila Nova e América, e se o Santos vencer, pode reassumir a liderança e até mesmo dar uma certa distanciada de alguns de seus adversários. Então, de novo, o Santos precisa vencer. E é um jogo também de muita pressão para o técnico Fábio Carille. No jogo contra o Avaí, ele foi muito vaiado após o apito final. Muito vaiado, hostilizado pelos torcedores. Depois do empate contra o Guarani, as redes sociais de torcedores do Santos foram inundadas com a hashtag Fora Carille. Então, se tropeçar novamente, jogando em casa, imagino que a diretoria do Santos, né, vai ter essa pressão novamente de lidar com essa questão de demitir ou não o técnico Fábio Carille. Então é um jogo, vamos dizer que crucial para o treinador santista. Bom, começar falando aqui agora sobre as mudanças e também os relacionados do Santos, antes da gente também comentar um pouquinho sobre o Amazonas. Sobre os desfalques inicialmente, o Santos não terá William Bigode. O jogador ele foi cortado, preservado para esse confronto porque reclamou de dores no joelho após a partida contra o Guarani. Ele que começou entre os titulares, né? E temos 3 jogadores que vão cumprir suspensão. O Rainer, o JP Sherman e também o Pedrinho. Dito isso, relacionados do Santos para essa partida,
Goleiros, Brazão e Diógenes. Zagueiros, Alex, Basso, Gil e Jair. Laterais, Rodrigo Ferreira, Souza e Escobar. O Souza, que foi cortado, né, na última partida, volta a ficar à disposição, até porque o Santos está, né, com essa escassez de laterais para esse confronto. Teremos também entre os volantes Alisson, Pituca, João Schmidt, Rincon e Sandri. Meias, Billy Arce, Patrick, Juliano e Serginho. No ataque teremos o Wendel Silva, que pode fazer a sua estreia, né? Deve fazer a sua estreia. Otero, Patati, Furt e Guilherme. Então esses são os relacionados do Peixe. E aí, quais são as mudanças? Provavelmente a estreia de Wendel Silva na vaga de Júlio Furt. E aí fica uma questão também, né? Quanto tempo o Wendel Silva vai aguentar na partida? Porque ele não joga desde a segunda semana de maio. Então, um tempinho aí que o Wendel Silva, mesmo que ele estivesse treinando, né? A gente sabe que o famoso treino é treino, jogo é jogo. Então, um tempinho aí sem jogar o Wendel Silva, mas deve entrar no lugar do Júlio Furt. Outra questão, a entrada do Rodrigo Ferreira, né? O JP Sherman está suspenso, então ele entra na lateral direita do Santos. O Otero também volta ao time titular na vaga do Pedrinho, que jogou na última partida. Juliano, recuperado de lesão, volta ao time titular, né, com a saída do Serginho / William Bigode, né, cito Bigode porque no último jogo foi assim. E também devemos ter uma mudança de Pituca por Sandri, exatamente, o capitão Diego Pituca, que não vem jogando bem nos últimos jogos, deve sair para a entrada do elogiado Sandri. Sandri foi bastante elogiado pelo técnico Fábio Carille na última entrevista coletiva, depois do empate contra o Guarani. Então, essas devem ser as mudanças do Santos para esse confronto. Dito isso, provável escalação do Peixe com Gabriel Brazão, Rodrigo Ferreira, Gil, Jair e Escobar, João Schmidt. Também teremos o Sandri, Juliano, Otero, Wendel Silva e Guilherme. Um Santos com muitas mudanças para esse confronto, né? Alguns por opções técnicas e outras, né, por conta de suspensão, que é o caso do JP Sherman. E também até mesmo do Pedrinho, né? Mas é que o Pedrinho também no último jogo não foi tão bem, talvez tivesse, né, essa volta do Otero, independente dele estar suspenso ou não. Assim, acho que é um time suficiente para o Santos ganhar, né? Quero ver também como que vai ser esse posicionamento do Sandri, se ele vai ter uma certa liberdade também, né? Se ele vai segurar o João Schmidt e vai soltar mais o Sandri, como que vai ser, se o Sandri vai fazer como o Pituca, né? Porque o Pituca, às vezes, ele aparecia, aliás, na maioria dos jogos, né? Sempre aparecia como uma opção, meio que um elemento surpresa, tentando finalização. Então vamos ver como que vai ser essa função do Sandri. E também o Wendel Silva. Ele é um centroavante, pelo que foi falado, né, por jornalistas que cobriam o Porto B, que é um atleta de mais movimentação. Então vamos ver se de fato isso vai se concretizar. Tem mais movimentação do que o Júlio Furt, né, que é um cara que fica mais ali dentro da área, esperando as oportunidades chegarem até ele. Então tem mais movimentação o Wendel Silva. A volta do Juliano, espero que ele esteja inspirado, tal como ele esteve nos 20 minutos contra o Coxa, mas que dessa vez ele não se lesione. É importante ter um cara ali no meio-campo do Santos que ajude tanto com gols como também com assistências, né? Sempre lembrando aqui que o Guilherme e o Juliano são esses caras mais participativos em criação de jogadas, participações, né, de gols do Santos na temporada, tá certo? E para a gente falar sobre o Amazonas, ponto forte, acredito que é a velocidade, né, do seu ataque, dos seus atacantes, principalmente o Enio que deitou e rolou no primeiro turno contra o Santos, ele que fez o gol, né, contra a equipe santista, deve jogar. E o ponto fraco, acredito que é a questão também dos seus laterais, né? São laterais mais lentos, que deixam às vezes algum espaço, então talvez o Santos possa se aproveitar em relação a isso, tá? Provável time do Amazonas é o seguinte: Marcos Miranda, Ezequiel, Miranda, Alex Alvarino, Fabiano, Enio, Cauã Barros, Eric, Matheus Serafim, Diego Torres e Lua Silva. Então esses são os prováveis titulares do Amazonas, lembrando que Dentinho ainda não deve ficar à disposição
da equipe do Amazonas para essa partida, né? Dentinho, ex-Corinthians. O Jô, por exemplo, não está mais na equipe do Amazonas. O Sassá também perdeu a titularidade, né? Ele que era titular, inclusive foi titular no primeiro turno lá em Manaus. Enfim, então essas são as prováveis escalações de Santos e Amazonas, reforçando o pedido e convite. Quero a sua participação e a sua audiência sábado a partir das 3 horas aqui no canal. Então já ativa o sininho, já deixa o seu like, se inscreve no canal para você não perder. Grande abraço e até a próxima.